10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentoring. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, sou especialista em neurociência e performance humana, também sou especialista em terapia cognitiva comportamental, como também sou analista corporal e comportamental e também mentor pessoal. E é importante que a gente entenda muito sobre si. Eu trabalho com o quê? Trabalho com autoconhecimento. Autoconhecimento para empreendedores, autoconhecimento para pessoas que querem destravar sua mentalidade para performar melhor na sua vida. E hoje, neste episódio, gente, eu trouxe aqui um material magnífico para vocês. Esse material, ele vai ajudá-los de forma assim profunda a identificar esse pensamento. Vocês vão identificar pensamentos negativos sobre vocês. E aí, esses pensamentos negativos que vocês vão identificar, eles vão ajudá-los a ajustar a vida de vocês, ok? E aí eu já começo da seguinte forma. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse podcast, então, hoje nós estamos no ano 2025, tá bom? Hoje é 29, 30, 29 a 30 já, praticamente. É 29 a 30 hoje? 29, né? 30. Hoje é 30. Então, final do mês de outubro de 2025, ok? O ano passado, virada de 2024 para 2025, independente do ano que você está assistindo esse podcast, eu quero te dar um exemplo. De 2024 para 2025, a gente sabe que é uma comoção mundial. Muita gente ali falando a respeito de virada de ano, promessas, o que vão fazer, como vai ser esse próximo ano na vida deles. E aí eu te faço uma pergunta. Eu estou no ano 2025, mas se você estiver assistindo em 2026, 2027, não importa. Só analise o último ano que você fez as promessas para si mesmo e se você cumpriu. Eu estava agora nos bastidores conversando com os colegas e nos bastidores eu disse, vocês já pararam para pensar que na virada de ano de 2024 para 2025, vocês fizeram promessas? Esse ano, meu ano vai ser assim, assim, assim. Pessoal, realmente, eu disse, vocês lembram que promessas vocês fizeram e que planejamento vocês fizeram para isso? Todo mundo disse, não lembramos. E por que é que nessa fase de virada de ano a gente consegue fazer tanta promessa para si e até organizar alguns planejamentos e a gente não vai até o fim? Porque nesse período existe uma descarga de emoção mundialmente muito forte. Então, essa celebração mundial, ela é muito forte. Aí o que é que acontece? Preste bem atenção. Nós recebemos no nosso córtex pré-frontal uma descarga de dopamina. Uma descarga de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que nos dá um prazer imediato. Então, diante daquele prazer imediato, a gente faz promessas, planos. Só que o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento e pelo foco. Quando nós não temos o estímulo correto nesse córtex pré-frontal, o que é que acontece com ele? Nós vamos prometer e não vamos cumprir. Por isso que, na descarga de dopamina que nós recebemos, que é aquele prazer imediato, aquele desejo, eu vou ficar sempre precisando ter festas, momentos de alegria para prometer alguma coisa para mim. Porém, eu não dou continuidade. Por que eu não dou continuidade? Porque o planejamento ele vai exigir um foco muito forte para que eu alcance aquilo que eu quero. E quem é o meu vilão nesse processo para me atrapalhar e não deixar cumprir aquilo que prometi a mim mesmo? Quem é o meu vilão? O meu vilão é os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles têm uma origem.
quem é a origem dos pensamentos negativos? A origem dos pensamentos negativos são as crenças centrais. Crenças de desvalor, desamor, crença de desapego, dependência emocional. Nós temos vários tipos de crenças de desvalor e de desmerecimento e de não merecimento, que não nos deixa terminar aquilo que nós começamos. E esses pensamentos, eles tomam conta de nós. Já parou para analisar que todo dia você acorda pensando algo diferente? E quando anoitece, você não está pensando a mesma coisa mais. Seus pensamentos já foram alterados e totalmente mudados. Então, é baseado nessas dúvidas, baseado nessas informações, que hoje o nosso podcast ele está voltado totalmente para os pensamentos. Entendeu? Para os pensamentos. E aí, existem vários pensamentos, inúmeros pensamentos que todos nós temos, mas eu classifiquei aqui alguns. E nessa classificação, eu gostaria que você observasse e olhasse se você passa por algumas situações desse tipo ou se algo acontece. Esses erros de pensamento, eles são originados de estudos que vêm através da terapia cognitiva comportamental. Então, existem estudos que nos trazem comprovância de erros de pensamento. Esses pensamentos, eles têm classificações, eles têm nome, baseado na terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem que eu trabalho. E olha como é interessante. A gente, por não saber o nome, a gente simplesmente funciona com esses pensamentos e termina se perdendo em si mesmo. Qual é o nosso objetivo aqui? O meu objetivo principal é você ter clareza desses pensamentos e perceber se esses pensamentos estão atrapalhando sua vida. Porque na grande maioria das vezes você está sendo sequestrado por esses pensamentos, são pensamentos sequestradores, e eles passam o dia inteiro te consumindo. E aí eles recebem o nome de erros cognitivos, erros de cognição. Esses erros cognitivos, eles terminam atrapalhando você na tomada de decisão, na construção de um novo negócio, na mudança de um emprego, na escolha da profissão, na escolha de um relacionamento, na quantidade de dinheiro que você guarda, na quantidade de dinheiro que você perde, e assim vai. Então, nós precisamos ser muito claros e diretos no que se trata de autoconhecimento. E aí, no campo dos pensamentos, nós temos aqui alguns erros cognitivos que eu vou trazer para vocês. Preparados? Como são muitos, e aí eu classifiquei alguns, trouxe aqui tudo anotadinho, tudo prontinho para ler passo a passo e te explicar um por um. Tudo bem? Então, dentro da classificação de erros, eu trouxe aqui alguns e vou trazer para vocês pensamentos bem importantes para que você tenha clareza, aprenda o que é a definição e vou trazer exemplos do dia a dia para ajudar você a entender e também identificar se você tem esse tipo de pensamento e vai te ajudar em que mais? Ajudar você a entender se as pessoas, amigos, familiares ao seu redor também têm esse tipo de pensamento. Aí você, mas como eu vou saber que a pessoa tem esse tipo de pensamento? É simples, ela vai manifestar isso através da comunicação. Saber o que uma pessoa está pensando e o que uma pessoa está sentindo é saber fazer a leitura da comunicação. Lógico, você não precisa saber fazer leitura de comunicação de todo mundo, lógico, naturalmente. Você não é um especialista, ou talvez seja e está me assistindo. Mas só em você ter essa informação já te ajuda bastante com os exemplos que eu vou te dar. Temos um trato? Então, vamos seguir. Vamos lá. Lembrando que esse material, esse protocolo dos erros cognitivos mais comuns que existe, é um material que eu utilizo muito no contexto clínico, atendendo meus pacientes. Nós corrigimos logo o pensamento deles, corrigimos a linguagem deles, para que a gente possa alterar a crença deles. Quanto mais nós fazemos isso, mais resultado nós teremos. Tá certo? Então, vamos juntos para que a gente alcance resultados superiores daquilo que a gente sempre quis alcançar e buscar.
Primeiro pensamento, aquele pensamento tudo ou nada. Ou aquele pensamento tipo assim, ou é preto ou é branco. Você já viu alguém que ele não tem o meio termo? Você já viu alguém que para ele é tudo ou nada? Ou a cor é preta ou é branca? Ele não tem meio termo. É aquela pessoa que, na grande maioria das vezes, ele comunica como quem diz, sou uma pessoa muito verdadeira, não tenho um papo na língua, eu vou lá e digo. Só que existem muitos erros de pensamento. É aquele pensamento ou é tudo ou é nada. E isso vai dando prejuízos à pessoa. Vamos dar um exemplo de como esse pensamento funciona. Qual é a definição? É quando a pessoa ela vê as situações em apenas extremos, tá bom? Ela só vê em extremos, não tem meio termo para ela. Ela vê tudo em extremo. Por mais que você queira convencê-la, ela não consegue. Por quê? Porque existe muito erro de cognição ali acontecendo com a pessoa ao mesmo tempo. Então, trazer essa pessoa à consciência não é um trabalho muito fácil. Por isso que é importante a ajuda de um profissional, tá bom? Então, qual é o exemplo? Se eu não for perfeito nessa apresentação, você está numa apresentação na escola, no trabalho, em qualquer lugar, se eu não for perfeito nessa apresentação, eu sou um fracasso. Olha como é interessante. Pessoas que acham que se elas não forem perfeitas em uma apresentação, é como se elas fossem um fracasso. Esse pensamento, ele toma conta de você? Esse pensamento, ele aparece para você de forma constante, atrapalhando teus resultados? Se isso acontece, isso é um erro cognitivo, que você precisa ajustar e resolver. Quando nós temos essa clareza, nós temos a oportunidade de tratar esses pensamentos, treinar esses novos pensamentos para resolver isso. Então, uma pessoa que tem um pensamento ou tudo ou nada, ela é essa pessoa que ela vai sempre para o extremo, ela não tem um meio termo. Se você não é assim, mas deu para lembrar de alguém dessa forma? São pessoas que observam as situações da sua vida sempre como um tudo ou nada. Ok? Se eu não for perfeito nessa apresentação que eu vou fazer na escola, se eu não for perfeito nessa apresentação que eu vou fazer diante dos meus amigos, se eu não for perfeito nesse seminário que eu vou apresentar, se eu não for perfeito nisso aqui que eu vou fazer, então eu sou um fracasso. Olha só, como a pessoa ela tem um pensamento extremista. Então, isso faz parte de um erro cognitivo, de um erro de cognição. Ok? Anotou? Anota aí. Segundo erro. Um erro que é chamado de generalização excessiva. O que é uma generalização excessiva? Uma pessoa que está sempre generalizando as coisas de forma excessiva, em excesso. Presta bem atenção. A definição é tirar conclusões amplas a partir de um único evento negativo. Por exemplo, terminei um relacionamento ruim, então nunca mais vou ser feliz no amor. Algumas pessoas estão presas nesses pensamentos, que é uma generalização excessiva, estão tão presas nesses pensamentos que o fato dele ter ou ela ter acabado um relacionamento ruim, ela entende que nunca mais vai ser feliz no amor. Isso acontece muito com algumas mulheres que dizem assim, eu tenho dedo podre, só faço escolhas erradas. Ela pega esse tipo de pensamento, ela guarda para si, sai generalizando e ela não consegue observar o seu entorno, o que está ao seu redor a mais. Ela só consegue ver por um único ponto. E aí ela olha e diz assim, já que eu acabei essa relação, era uma relação ruim, eu nunca mais vou ser feliz no amor. Você conhece alguma amiga, algum amigo que já disse isso ou pensa dessa forma e já compartilhou esse pensamento com você? Se você pensa assim, você precisa ajustar os seus pensamentos urgente. Não é interessante? Vamos para mais um exemplo. E enquanto isso, você pode comentar, você pode dar exemplos e dizer, eu não tenho esse pensamento, mas eu tenho esse. Comenta aqui, que vai ser muito interessante para as pessoas que estão chegando. E também compartilha bastante a respeito desses pensamentos, porque vai com certeza ajudar alguém que está em desajustes nos seus pensamentos. Outro pensamento interessante é filtro mental ou atenção seletiva, tá bom? Esse é o nome
científico, que é um filtro mental ou uma atenção seletiva, mas nós temos aqui uma definição. Qual é a definição? Olha só. Focar apenas nos aspectos negativos, ignorando os positivos. Pessoas que focam apenas em aspectos negativos e desconsidera os positivos. Por exemplo, recebi elogios, mas não consigo pensar na crítica que ouvi. Então, é como se tem 10 pessoas aqui te aplaudindo, tem 10 pessoas dizendo parabéns, você foi muito bem nessa prova, parabéns, você teve um bom desempenho, parabéns, você é uma pessoa excelente, e tome-lhe elogiar, tome elogio, tome reconhecimento, ok? Aí vem uma pessoa, um hater, ele pega e te critica, vem uma pessoa e te critica, te reprova. Você desconsidera todos esses que elogia e você vai para o que criticou. Vai para o que criticou e você fica só naquela pessoa que criticou e desconsidera os aplausos que você tem recebido. Na vida, essa pessoa, ela tem sérios prejuízos. Por quê? Porque ela se entristece com facilidade por conta da crítica e ela vai se aprofundar em sua tristeza. E aqui eu trago um adendo, tem algumas pessoas que estão mergulhadas em tristezas profundas e não é depressão, são tristezas profundas e elas estão tão mergulhadas que elas não conseguem olhar de forma seletiva os pontos positivos. Ela só olha para aquilo que é negativo. O que é negativo ela se abraça, o que é positivo ela rejeita. Isso é erro de cognição. Quer corrigir esse erro? É simples, é só você fazer um processo de autoconhecimento e aprender a identificar os seus pensamentos. Existe mentoria só para os pensamentos. Faço mentorias só para os pensamentos. Você quer alterar seus pensamentos? É simples. É só você pegar e mergulhar nesse processo e alcançar com isso grandes resultados. Vamos para mais um exemplo de pensamento. Desqualificar o positivo. Existem pessoas que eles têm uma facilidade muito grande de desqualificar aquilo que é positivo. Vamos para a definição. Rejeitar ou minimizar coisas boas que acontecem com você. Por exemplo, conseguiu um emprego, mas foi sorte. Eu só consegui esse emprego porque foi assim uma sorte que eu nunca vi na minha vida. Geralmente eu não tenho sorte. Ele desqualifica as qualidades que tem, e ele disse que foi sorte. Eu consegui esse emprego porque fulano me conhece. Ele não ou ela não consegue perceber os valores e qualidade que tem. O que é isso? Ele está desqualificando o positivo. Quando você desqualifica aquilo que é positivo, vai deixar você em um estado de vulnerabilidade. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, se você trabalha em alguma área de sua vida, isso aqui afeta totalmente sua profissão. Por que afeta? Porque você vai achar que o cliente não vai lhe procurar. O cliente não vai querer o seu serviço. Por que não vai? Eu só atendi esse cliente porque foi uma sorte que eu tive muito grande, fulano que me indicou. Senão, a pessoa jamais viria. Porque você não consegue ter um valor percebido e não consegue com esse valor monetizar. E se não consegue monetizar, você também não consegue, de maneira alguma, vender o seu serviço, não é? Já que não monetiza, não vende, claro. Então, o segredo está sempre, gente, em autoconhecimento. Por isso que eu digo, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, você tem esses pensamentos de desqualificar o positivo e qualificar aquilo que é negativo. Se tem, você precisa de um processo de autoconhecimento urgente, e eu estou aqui para te ajudar. Vamos mais adiante. Leitura mental. Presta bem atenção nesse erro de pensamento aqui. Leitura mental. Como é que acontece essa leitura mental? Qual é a definição? Acreditar que sabe o que os outros estão pensando sem ter provas. Olha como é interessante. Acreditar no que os outros estão pensando sem ter provas. Todo mundo na sala estava pensando que eu era burro. Todo mundo na sala estava pensando que eu iria errar aquela prova, por isso eu errei. Aí qual é a evidência? Qual é a prova que você tem disso?
Nenhuma. Você não tem como saber o que uma pessoa está pensando. Só que, quando eu estou nessa leitura mental, eu acho que a pessoa está pensando tal coisa. E aí tem muita gente em sérios prejuízos. Ele rivaliza as pessoas só em achar que aquela pessoa está pensando algo sobre ela. Ele deve estar pensando que eu não sou uma boa pessoa. Logo ele vai me deixar. Aí o que é que ela faz? Ela se separa. Aí o que é que ele faz? Ele se separa. Ele acaba o namoro, ela acaba o namoro, porque os seus pensamentos estão lhe sequestrando. Vamos mais adiante. Preste atenção em outro exemplo. Ele não respondeu, deve estar me julgando por onde passa. Uma pessoa mandou uma mensagem, você mandou uma mensagem para a pessoa visualizou e não lhe respondeu. Não lhe respondeu no seu tempo, respondeu no tempo dele, né? Mas você já acha que sabe o que essa pessoa está pensando. Então, imaginar que os outros estão pensando algo sobre você faz você se sentir mal. E aí, quanto mais você se sente mal, mais você vai alimentando esses pensamentos. Quando você tem um pensamento como esse pensamento negativo se liga a outra rede de neurônio de outro pensamento negativo. E fica uma rede se conectando uma com a outra. E aí você tem vários pensamentos vindo até você todos os dias de forma negativa. Tem pessoas que não conseguem nem dormir direito de tantos pensamentos negativos que tem. E aí, quando eu estou dessa forma, eu estou com os meus pensamentos totalmente desajustados. Por isso que eu preciso de um processo de autoconhecimento para destravar os meus pensamentos negativos. Ok? Então, vamos mais adiante. Coisa boa, maravilha. Adivinhação do futuro ou catastrofização. Não existe aquelas pessoas que parece que ela está querendo adivinhar o futuro e sempre de forma catastrófica, hein? Não é aquela adivinhação de futuro que vai ser tudo bem. Não, não. É sempre de forma catastrófica. Vamos para a definição para você entender melhor. Prever que algo vai dar errado sem base real. Tem pessoas que já estão prevendo que alguma coisa vai dar errado sem base real. Aí eu me lembro de uma paciente que ela foi para uma consulta comigo e assim que ela entrou no consultório, eu atrasei um pouco, passei um pouco do horário, porque a última pessoa que eu atendi, ela entrou em um estado emocional muito profundo, eu tive que ajustá-la para liberar ela da sessão. E aí essa paciente, ela chegou para mim, para a primeira sessão dela, e ela era a última paciente, e ela trouxe uma coisa bem interessante. Hoje a gente conversa sobre isso, ela dá muita risada, que ela disse: Paulo, eu já cheguei ali doente, nem percebi, né? Eu disse: pois é. E ela me trouxe uma coisa bem interessante. Eu dou o exemplo porque ela também dá por onde passa e ela não tem problema em que eu fale isso. E aí a paciente, ela trouxe o seguinte. Eu disse: ó, tu me desculpa, eu passei aqui uns 10 minutos porque eu precisei ajustar aqui o outro cliente, mas a gente, no final das contas, eu passo mais 10 minutos para compensar o seu horário de atendimento. Não se preocupe. Ela: não me preocupo com isso não, já estou acostumada. Para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais complicado. E eu já identifiquei nessa fala que havia ali uma crença negativa muito forte sobre si. E a gente foi para a sessão e aí a sessão dela já iniciou só com essa fala dela. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Então, uma pessoa que ele prevê que as coisas vão dar errado sem ter nada, base real de nada. Então, ela disse que saiu de casa pensando: não sei nem se vou ser atendida hoje. Quer dizer, ela já estava esperando algo negativo sem nenhuma prova. E aí, quantas coisas negativas você está esperando sem ter nenhuma prova? Você acha que vai acontecer errado, vai dar tudo errado. Eu coloquei meu currículo em tal lugar, vai dar errado. Eu fiz uma entrevista, fui muito bom na entrevista, mas eu acho que vai dar errado porque tem pessoas melhores que eu. Qual é a prova que você tem disso? Ele deve estar pensando que eu não sou uma pessoa boa, ele deve estar pensando que eu sou uma pessoa complicada porque eu tomo algum tipo de medicação. Qual é a prova que você tem disso? A pessoa disse? Você ouviu a pessoa dizendo? Ou é só um pensamento? Cuidado, pensamentos não são fatos, são apenas pensamentos. Ok? Vamos lá. Outro exemplo. Não adianta tentar, vai dar tudo errado. Olha que coisa profunda. Não adianta tentar. Tem gente que tem essa adivinhação de futuro. Não adianta tentar, vai dar tudo errado.
Por que vai dar tudo errado? Porque deu errado com meu pai, deu errado com a minha mãe, vai dar comigo. Por isso que eu não empreendo. Deu errado com meu pai, deu errado com a minha mãe, que tentou montar um negócio, então vai dar errado comigo. Por isso que eu não vou. Aí quando vai, nunca empreendeu, aí logicamente não tem experiência, aí no primeiro erro, nas coisas que dão errada, ele já diz o quê? Tá vendo? Bem que eu disse. Ou melhor, ele reforça a crença. Tá vendo? Bem que eu disse. Bem que eu disse que ia dar errado. E deu errado mesmo. Aí ele para ali. O segredo não é parar. O segredo é corrigir o pensamento. Corrija os pensamentos. Eu não sei corrigir os pensamentos. Aí você procura um especialista para lhe ajudar a corrigir os pensamentos. Porque quanto mais você se conhece, menos você adoece. Não sabe fazer isso? Me chama aqui que eu posso te ajudar. Vamos mais adiante. Raciocínio emocional. Esse aqui é muito interessante. O raciocínio emocional, ele traz assim, gente, um desfalque nos pensamentos de forma terrível. Presta bem atenção. Qual é a definição dele? É quando você acredita que seus sentimentos são provas da realidade. Eu estou sentindo medo, então logo algo ruim vai me acontecer. Entende? Eu estou angustiado, logo irei morrer. Ele pega o pensamento e ele traz como se fosse o sentimento, e ele traz como se fosse uma prova da realidade, que é o que a gente chama de raciocínio emocional. A pessoa está raciocinando que aquela emoção, ela é a prova de que algo ruim vai acontecer. Estou numa crise de ansiedade, estou com falta de ar, sentindo um medo muito grande, muito grande, muito grande, vou infartar e vou morrer. Corre para a UPA e quando chega lá, era uma crise de ansiedade, é medicado, volta para casa e aí, naturalmente, os bons médicos vão dizer, isso é uma crise de ansiedade, procure terapia. Procure ajustar seus pensamentos. Isso acontece com você e você não sabe lidar com isso, me chama aqui que eu posso te ajudar. Vamos mais adiante, vamos mais adiante. Olha que coisa interessante. Acho que eu escondi aqui a caneca. Agora, pronto, aqui tá bom. Vamos mais adiante. Afirmações. Preste bem atenção. Eu deveria. Está sempre afirmando. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Preste bem atenção na definição. Criar regras rígidas e se culpar por não cumpri-las. Você já percebeu que tem pessoas que ela cria uma regra que é tão rígida, tão rígida, tão rígida, e ela não consegue alcançar, e por ela não conseguir alcançar, ela fica se culpando porque não conseguiu. Só que ela não conseguiu não é porque ela não tem capacidade. Ela não conseguiu porque ela mesma colocou uma regra muito rígida, só para ela se culpar depois. Isso é muito forte, hein? Vamos mais adiante. Eu deveria ser uma pessoa mais forte diante dos problemas, ó. Eu deveria ser uma pessoa muito mais forte. Sou muito fraca. Aí o que é que ela faz? Ela vai se culpar por não cumprir. Ela diz que vai dar um suporte a alguém, porque ela se sente uma pessoa muito forte, não consegue dar aquele suporte, aí se culpa. Eu deveria ter ajudado, ter feito mais. Isso acontece muito com as pessoas que perdem alguém. Eu imaginei que eu era mais forte, eu deveria ter feito mais pela minha mãe, eu deveria ter feito mais pelo meu pai, eu deveria ter feito mais pelo meu filho, eu deveria. Se eu tivesse lá, ele não teria morrido, se eu tivesse lá, não teria acontecido. Gente, isso é erro de pensamento. Se a pessoa estava passando por um processo de adoecimento e ela estava em uma finitude da sua vida, não era o que você faria que ajudaria você vencer ou ajudar aquela pessoa a não morrer. Não. Considere outros pontos, porque por mais que você estivesse lá fazendo qualquer coisa, você se sentiria também culpado. Porque a questão não está no que aconteceu, está na forma como você interpretou isso. Se você não sabe ajustar seus pensamentos, me chama aqui que eu posso te ajudar. Vamos mais adiante? Maravilha. Rotulação ou etiquetagem. Olha que linguagem interessante. Rotulação ou etiquetagem. Qual é a definição desse tipo de pensamento? De rotulação ou etiquetagem. Preste atenção na definição que eu anotei aqui, ó. Definir-se ou os outros com base em um único comportamento. Por exemplo, errei no trabalho, sou incompetente. Quer dizer, um erro vai dizer que você é uma pessoa totalmente incompetente só por conta de um erro. Um erro não quer dizer que você é incompetente. Você só errou
errou a rota, errou o trajeto, e isso não mostra que você é incompetente. Só que você comunica tanto, verbaliza tanto que você é uma pessoa incompetente, que no fim das contas você termina fracassando em tudo que vai fazer, porque na sua cabeça já está registrado: eu sou incompetente. E aí você desconsidera outros fatos. Isso acontece com você? Se sim, você precisa ajustar seus pensamentos. Me chama aqui que eu posso te ajudar. Vamos mais adiante. Depois da rotulação e da etiquetagem, nós temos ainda aqui outro pensamento. Eita, que eu anotei pensamento que não é brincadeira, vai dar tempo, vai dar certo. Vamos lá. Personalização. Presta bem atenção na personalização. Olha só. Assumir responsabilidade por coisas fora do seu controle. Quantas vezes você disse sim? Porque você tem dificuldade de dizer não, né? Você diz sim. Você pode fazer, posso. Você pode ir, posso. Você pode, posso. Posso contar com você? Posso. Quando você vai olhar, você marcou 5 compromissos com 5 pessoas diferentes no mesmo dia e no mesmo horário. Aí alguém vai ficar em atraso. Aí você vai atender um, não vai conseguir dar atenção aos outros, a pessoa vai reclamar porque você deixou ela esperando, e quando você vai olhar, deu tudo errado, e aí você se culpa, e aí você sofre e entra em sofrimento dos pensamentos. Por quê? Porque você, sem perceber, personalizou. Vou te dar aqui alguns exemplos. Meu amigo está triste, deve ser culpa minha. Você pega essa personalização, você pega tudo isso que lhe acontece, você não tem um controle sobre isso e entra em sofrimento. Olha só, assume uma dor que é do outro e marca mais um compromisso com ele. Estou aqui para te ajudar. Só que quando você escuta o amigo, quando você para escutar a amiga, olha só o que é que acontece. Meu amigo está triste, isso deve ser culpa minha. Fulano está angustiado, isso deve ser culpa minha. Você pega os sentimentos do outro e acha sempre que é culpa sua e que você é responsável pelo sentimento do outro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você não é responsável pelo que ninguém sente. Então pare de se culpar. Você se culpa pelo que as pessoas estão sentindo? Você se sente responsável pelo sentimento de alguém? Se você é uma pessoa assim, isso é um erro de cognição, erros de pensamento. Se você não sabe ajustar seus pensamentos, me chama aqui que eu posso te ajudar. Ok? Nos vemos em breve. Vamos mais adiante. Outro ponto aqui importante. Comparação injusta. Paulo, o que é uma comparação injusta? Qual é a definição disso? Se comparar com os outros, desconsiderando suas próprias circunstâncias. Aí preste bem atenção no exemplo aqui, ó. Fulano já conquistou tudo. Olha, fulano já conquistou tudo. E eu não cheguei a lugar nenhum. Calma. Calma. Muita comparação injusta você está fazendo com você mesmo. Fulano de tal já tem carro, fulano de tal já tem casa, fulano de tal já tem um emprego, e eu não tenho nada. Entenda o seguinte, a vida da pessoa, as oportunidades que aquela pessoa teve foi uma totalmente diferente da sua. Talvez você está olhando para o resultado da pessoa e esqueceu do trajeto que ela teve que galgar para chegar ali. Você está também no caminho para alcançar o que a pessoa tem ou o que você quer. E não necessariamente precisa ser o que ela tem. Você está no caminho. Cada pessoa tem sua velocidade. Aí eu lhe pergunto, uma Ferrari, ela pode sair de uma cidade e se deslocar para outra? Pode. Um Fusca pode sair de uma cidade e se deslocar para outra? Pode. Os dois vão chegar igual? Não. Alguém vai chegar primeiro. E, logicamente, é a Ferrari. Corre muito mais do que o Fusca. Mas nesse campo aqui, dos pensamentos, entenda uma coisa. O importante não é quem chega primeiro. O importante é chegar. Então, se você tem esse tipo de pensamento e não sabe ajustar e corrigir, me chama aqui que eu posso te ajudar. Vamos mais adiante. Pensamento de controle extremo. Pensamento de controle interno ou externo. Perdão, interno ou externo. Ia pulando aqui para o outro. Qual é a definição disso? Preste atenção aqui, ó. Acreditar que tem controle total sobre tudo ou não tem controle nenhum.
Tem muita gente que vive assim e eu vejo isso praticamente todos os dias, em conversas com amigos, em atendimento no dia a dia no consultório, nas mentorias. Trabalho muito corrigindo o pensamento das pessoas, porque eu sei o quanto isso afeta a vida delas. Pensa comigo aqui, ó. Acreditar que tem controle sobre tudo ou não tem controle nenhum sobre nada. E aí fica em grande sofrimento. Olha o exemplo. Se algo der errado, é sempre minha culpa. Eu atendo muita gente que tem isso aqui. Deu errado, é culpa minha. Deu certo, aí ele não diz que foi mérito dele. Não, não, só se der errado. Se deu errado, é culpa minha. Eu sabia que as coisas iam dar errado. É culpa minha, eu sou o culpado disso. E aí vai carregando um peso sobre a vida e nunca cresce e nunca evolui. Se deu errado, é culpa minha. Ou não adianta nada, porque não depende de mim. Tem gente que diz assim, nem adianta eu querer me esforçar, porque não depende de mim, quando na verdade depende. Aí, para que ele ative autorresponsabilidade, o mínimo que ele tem que fazer é identificar os pensamentos que estão tomando conta dele. Quando você identifica os pensamentos que estão tomando conta de você, dia após dia, aí você vai entender a demora nos seus resultados. Aí você vai entender a demora no seu crescimento pessoal de vida. Isso faz sentido para você? Se você tem esse tipo de pensamento, entenda, eu posso te ajudar mudando tua crença e percepção através daquilo que tanto te incomoda. Me chama aqui porque eu posso te dar uma força imediatamente sobre isso. Vamos mais adiante. Pensamento de controle, julgamento baseado em aparência. Vamos para o julgamento baseado em aparência. Gente, esse material ele é fantástico, tá bom? Fantástico, fantástico, fantástico. Fantástico. Eu estou até pensando, vou ver aqui depois com a equipe, se dá certo. Estou até pensando em deixar esse material disponível para vocês, corrigir o pensamento de vocês. Lógico que não vão conseguir fazer isso sozinho, mas pelo menos para identificar aqui na descrição. Estou pensando seriamente, tá bom? Se eu não deixar, mas vou deixar um link para você ir até mim e ter acesso a esse material, porque vai te ajudar muito, 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 muito. Então, julgamento baseado em aparência. Qual a definição desse julgamento baseado em aparência? Tirar conclusões sobre pessoas ou situações apenas pelo que se vê. Por exemplo, ela parece fria, então deve ser arrogante. Caraca, você vê uma pessoa que olha para ela, você olha para uma pessoa, vê que aquela pessoa é fria, fulano de tal é uma pessoa fria, deve ser uma pessoa totalmente arrogante. Aí você já cria sobre aquela pessoa um pensamento muito negativo e isso vai repercutir aonde nos seus comportamentos. Não vou com a cara daquela amiga, não vou com a cara daquela colega, não vou com a cara daquele colega. Por quê? Parece uma pessoa fria, isso é uma pessoa totalmente arrogante. Mas você já sentou para conversar com ela? Você já sentou para conversar com ele? Você já conversou com... Não, não sentei, não conversei. Pois é. Então, como você sabe que ele é? Porque parece uma pessoa fria. Geralmente essas pessoas frias são arrogantes. Mas qual é a evidência que você tem? Qual é a prova que você tem que ele é? Não tenho prova. Então, se eu não tenho, é uma criação de pensamento. Isso acontece com você? Se acontece, você precisa ajustar seus pensamentos através do autoconhecimento. E eu posso te ajudar. Me chama aqui, porque eu tenho certeza que há solução para esses erros de pensamentos que você vem enfrentando ao longo da vida e atrapalhando teus resultados. Te vejo do outro lado. Vamos mais adiante? Culpa e autojulgamento. Gente, isso aqui trava a vida da pessoa de uma forma assim exponencial. Como assim, Paulo? Uma pessoa que ela está sempre se culpando e se autojulgando, dia após dia, a vida dela não anda, porque ela está presa na culpa. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Vamos primeiro para a definição. Manter-se preso ao erro e se punir mentalmente. Manter-se preso a um erro, manter-se preso a um erro e se punir mentalmente, isso mostra que é um erro de cognição. Qual é o exemplo que a gente pode dar para isso? Eu devia
ter agido diferente. Sou uma péssima pessoa. Eu devia ter agido diferente. Sou uma péssima pessoa. Você é uma péssima pessoa só porque não agiu como deveria? O fato de você ter agido diferente não lhe dá o direito de se culpar e também de se julgar. Mas eu me julgo mesmo assim. Isso mostra que há um erro de cognição, um erro de pensamento. Quanto mais você tem erros de pensamento, se culpando e se auto-julgando, mais dificuldade você terá de clareza de futuro. Por quê? Porque você é uma pessoa que guarda muita culpa. E por guardar muita culpa, você entra em auto-julgamento. E por se auto-se-julgar, sua vida não anda e lhe traz adoecimento. Isso acontece com você? Se sim, você precisa ajustar seus pensamentos através do autoconhecimento. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo e eu estou aqui para te ajudar. Me chama aqui para mais informações sobre os seus pensamentos. É interessante a gente ter essa clareza, porque, veja só, uma pessoa que está a todo momento da seguinte forma: eu deveria ter agido diferente, já que eu não agi, eu sou uma péssima pessoa. Uma ação, um comportamento não define uma pessoa. Porque você é mais do que um comportamento. Você é mais do que uma ação. Você pode dizer, mas eu estou dizendo isso porque eu tenho evidência. Minha mãe já disse isso, meu pai já disse isso, minha tia já disse. Tá bom, muita gente já disse isso. Mas o fato é que você não precisa morrer com isso. O fato é que você pode mudar isso. Porque se isso se tornou uma verdade para você, naturalmente alterou seus pensamentos. O que é que nós precisamos fazer urgentemente para termos resultados? Precisamos alinhar e ajustar seus pensamentos. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Então, gente, estamos chegando já no apagar das luzes desse podcast, que foi assim maravilhoso. Compartilhe o máximo, se inscreva nesse canal, dê um like aqui, porque isso vai ajudar mais pessoas a enxergarem e verem. E eu espero que esses erros de pensamentos, eles possam te ajudar de alguma maneira, de alguma forma, para você alcançar resultados positivos na sua vida. E sozinho você chega sempre a algum lugar na vida, mas ir acompanhado às vezes é muito melhor. Na grande maioria das vezes, nós precisamos de um acompanhamento, de um profissional, de alguém que pode nos ajudar a alcançar os resultados na nossa vida. Então, pense comigo, se os seus pensamentos eles estão alterados, eles estão alterando suas emoções, seus sentimentos. Se seus pensamentos estão alterados, eles estão alterando os seus comportamentos. Então, você precisa de uma coisa chamada automonitoramento. Se automonitorar. Não sei fazer isso. É simples. Você precisa de um processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Não deixe os seus pensamentos te sabotarem. Vá até o fim. Tem dificuldade para isso? Busque ajuda. Seja humilde, porque a falta de humildade, meu amigo, minha amiga, a falta de humildade faz você afundar. Se você não sabe, chame quem sabe para te ajudar. E eu estou aqui para isso. Um forte abraço. Te vemos no próximo podcast. Curte, comenta e compartilha.